Ayla, eu vou te convidar a pegar a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Vai ser o texto-chave da nossa meditação nesta manhã. Nós estamos estudando os livros do Novo Testamento. A nossa proposta na Escola Bíblica Dominical é estudar os livros da Bíblia. Começamos pelo Novo Testamento. Já falamos aqui, livro por domingo. Já falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e domingo passado falamos do livro de Romanos. Hoje nós estaremos tratando de 1 Coríntios. Obrigado, querida. Por ser uma visão mais panorâmica, nós vamos tratar aqui de assuntos mais técnicos, mas vamos também trazer aqui princípios e valores espirituais que cada livro nos enseja, nos privilegia o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 diz assim: porquanto havendo entre vós, é Paulo falando para uma igreja, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está aqui advertindo a igreja de forma severa, e ele então faz esta afirmação, obviamente, trazendo uma indagação. Porquanto havendo entre vós, há entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Muito bem, eu quero então aqui ampliar a nossa percepção, o nosso conhecimento acerca de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu coloquei ali apenas a primeira carta aos Coríntios, porque mais adiante nós vamos dizer quem é o autor. Muito bem, vamos aqui para uma visão panorâmica do livro de 1 Coríntios. Carta de 1 Coríntios. É o 46º livro da Bíblia. É um livro, uma carta que tem 16 capítulos, 437 versículos, 113 perguntas. 1 Coríntios 3, verso 3 é uma delas que Paulo faz. Nós temos 113 perguntas. Perguntas feitas para trazer o quê? Uma compreensão daquilo que está sendo tratado. 5 profecias do Antigo Testamento. 13 novas profecias. Aqui em 1 Coríntios aparece 13 novas profecias. Temos 377 de 437 versículos de história, trazendo aplicações para a vida espiritual, obviamente. Nós temos 55 versículos de profecias não cumpridas, que Paulo fala, a maioria delas acerca da vinda de Cristo, acerca do futuro da igreja. E nós temos 5 versículos de profecias cumpridas. Ali perfaz panoramicamente o livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. A data em que foi escrita esta carta, muito bem, ela foi escrita por volta de 59 depois de Cristo. No finalzinho da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele estava em Éfeso, ele ficou em Éfeso durante 3 anos, ele fixou residência em Éfeso. Estrategicamente era um local muito bom para que as missões paulinas acontecessem, e ali ele ficou durante 3 anos, e nesta permanência em Éfeso, essa é uma das cartas que ele escreve para a igreja de Corinto. Daqui a pouquinho você vai saber o motivo, a razão, a circunstância dele estar escrevendo essa carta para esta igreja. O autor dela, como o próprio texto, quando você abre a sua Bíblia, lá diz assim: a primeira carta do apóstolo São Paulo, ou de Paulo, aos Coríntios. Muito bem, ele é o autor. Ali eu trago a razão para escrevê-la. Foi uma carta, na verdade Paulo recebera 2 cartas. Uma veio das mãos de uma mulher chamada Cloé, e outra veio das mãos da igreja, irmãos da igreja que mandaram, fazendo algumas perguntas. Então uma veio com afirmações. Cloé manda a carta, no capítulo 1 ele já fala acerca dela. Ela manda uma carta falando assim: Paulo, o negócio aqui não está brinquedo não, o negócio aqui está feio.
Então, o que motiva Paulo a escrever essa carta? O que Cloé falou para ele que estava acontecendo lá. E segundo, chegou também uma outra carta com uma série de perguntas e indagações que Paulo recebe. E aí então ele aproveita e escreve para falar o que ele está sabendo, porque Cloé disse, e ele está respondendo então as indagações, as perguntas, os questionamentos, os equívocos da igreja, dos irmãos da igreja de Corinto. Então eles questionaram acerca de doutrinas e acerca de comportamentos. Daqui a pouquinho você vai entender um pouco mais sobre isso. O tema da carta, ok? Vamos para o tema. O tema dela é a vida e conduta cristã. É interessante, irmãos. Deus usa uma afirmação que Paulo recebe acerca do mau comportamento da igreja de Corinto. Deus usa esse homem não só para falar com a igreja, mas para trazer um padrão. Então deixa eu mostrar para você aqui o que Corinto é. Corinto é uma carta prática. Embora seja uma carta resposta, Paulo só vai escrever porque provocaram ele para que fizesse, manifestasse, falasse o que falou, mas é uma carta prática no que diz respeito à vida e à conduta cristã. Paulo vai ensinar a partir daí como que um cristão deve se comportar diante da igreja, diante da sociedade, diante dos irmãos da comunidade da fé. É fantástico, é tremendo quando você percebe o motivo, a razão de tal escrito, de tal carta. Então, ele trata sobre a vida e a conduta cristã. Ele fala dos problemas da igreja e as soluções deste problema. E ele também trata da vida cristã de forma individual, mas também na coletividade, na comunidade. Quando fala comunidade, a igreja aonde Corinto está. Muito bem, foi destinada para quem essa carta? Obviamente, o próprio livro, a própria carta já diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então foi endereçada aos cristãos em Corinto. Pois conserta para mim aí. Corinto. Ela foi endereçada aos irmãos de Corinto. Uma cidade grande, cosmopolitana. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho dela e da igreja que lá existia. Muito bem. Então ela foi endereçada primariamente para os cristãos de Corinto. Uma cidade, local, geográfica. Mas é uma carta atemporal. Ou seja, para todas as épocas. É para todos os cristãos. É para todos aqueles que pegarem a Bíblia e poderão receber. Até hoje, 1 Coríntios nos ensina muito. Por quê? Primeiro, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. E segundo, porque perfaz a Bíblia Sagrada. E ela é toda inspirativa, ela é toda de Deus para nos instruir coletivamente e individualmente. O versículo-chave de 1 Coríntios é justamente o texto que nós lemos, está ali na tela, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, ou seja, não está agindo na maneira correta, no espírito, né, do amor, da misericórdia, da bondade, né, do companheirismo, da fraternidade. Não, são carnais. E andais segundo o homem, segundo o padrão do mundo, e não o padrão de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque nós somos uma igreja no mundo. Você vai perceber comigo que o pecado da cidade de Corinto contaminou a igreja. Você se lembra de Isaías, capítulo 6, quando ele fala assim: ai de mim, quando ele viu o anjo vindo com uma tenaz para poder purificar os seus lábios. Ele não sabia que aquele anjo vinha para purificá-lo. Na mente dele, acredito eu, deve ter passado mil e uma coisa. Ele pensou assim: ele vai me matar, eu vou morrer. Por que ele pensou que iria morrer? Porque os meus olhos viram rei, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios. Já ouviu aquele ditado: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então o nosso conselho aqui é: cerque-se de pessoas que podem te inspirar a andar com Deus. Claro que nós não estamos aqui pedindo para você sair do mundo. Lá fora você vai transicionar, vai se relacionar de forma superficialmente com N tipos de pessoas. Agora, é você quem decide quem vai entrar no seu círculo íntimo. Quem vai ter mais tempo, quem vai ter entrada na sua vida
e, consequentemente, na sua mente e no seu coração. As más conversações corrompem os bons costumes. O contrário também é verdade. As boas conversações alimentam, preserva os bons costumes. Então a Bíblia sempre a nos ensinar e a gente sempre pode aprender cada dia mais com o Senhor. Aí sim eu trago o propósito do livro. O que Paulo tinha em mente quando escreveu essa carta? Basicamente 2 motivos. Ele tinha quando escreveu essa epístola. Epístola e carta, mesma coisa. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui era tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que ele fora informado. Então Paulo não viu pessoalmente. Por quê? Ele foi o fundador da igreja, nós vamos saber aqui daqui a pouquinho. Foi ele quem fundou, diferentemente de Romanos. Você se lembra da aula passada? A igreja em Roma não foi Paulo que fundou. Embora ele escrevera para ela, orientando a igreja de Roma sobre vários aspectos, não foi ele quem fundou aquela igreja. Aquela igreja foi fundada à parte dele, ok? Essa aqui não, Corinto, foi o apóstolo Paulo quem fundou esta igreja, ok? Então a primeira coisa que ele está fazendo, ele está tratando dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que foram informados. Eram o quê? Que problemas que eram? Presta bem atenção. Eram pecados, olha lá para você ver, que os próprios coríntios não levavam a sério. Irmão, nós temos que pensar nisso aqui, presta bem atenção. O que está destruindo a igreja de Corinto, ela está lá. Mas o que está minando ela são os pecados que estão contaminando e os irmãos achavam trivial, normal, natural. É esse tipo de visão que o mundo quer impregnar em nós. Que nós achemos as coisas, porque se você falar assim, não, eu não concordo com isso, você é fundamentalista, você é radical. Então hoje tem igrejas que pastores estão falando de púlpito. Gente, pode tomar, não tem problema não, mas não embriague. Por quê? Com medo de perder ovelhas. Aí ele tem 60% dos membros lá que tomam um gorozinho, aí ele não quer ofender os irmãos. Ele quer ser mais amigo do que pastor deste rebanho. Você é meu amigo, eu quero ser seu amigo, mas eu não fui chamado só para ser seu amigo. Eu fui chamado para ser seu pastor. E como pastor eu não posso negar as verdades da palavra. Então eu não posso dizer que uma mentirinha de vez em quando. Não, irmão, a mentira é do pecado, do diabo. É pecado. A pornografia é pecado. Não, mas isso não é pecado. Você vai encontrar pessoas que vão franquear, vão normatizar estilos de vida que a Bíblia condena para não perder gente. Isso é triste. Porque uma vez Jesus, lá em João capítulo 6, ele olhou para uma multidão que o seguia. Se Jesus ficasse maravilhado com multidões, ele não teria feito o discurso, uma pregação dura, que todo mundo falou assim, dura esse discurso. Que palavra dura. Ele falou assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo só estava indo atrás de Jesus, por quê? Porque ele multiplicava pães e peixes, pronto, ninguém precisa mais trabalhar. Está com fome, dá um toque nele, ele faz um McLanche feliz, um McFish, pão com peixe, show de bola, né? Traz um gorozinho, um vinhozinho, nós tomamos aqui, maravilha. Está doente? O doutor Jesus. Está precisando pagar uma conta? Ele manda pescar um peixe, tira dinheiro da boca do peixe, o homem é fera. Então o povo estava indo atrás de Jesus por conveniência. Quando ele fala assim, quem não se comprometer comigo de verdade, não tem parte comigo. A multidão diz assim, rapaz, agora ele pegou pesado, hein? E a Bíblia diz que todos foram embora. Só ficaram os discípulos. Jesus falou assim, pergunto eu a você, que bom que vocês ficaram, hein? Senão ia passar uma vergonha tremenda. Não. Ele virou para os discípulos e disse assim, não quereis vós ir também? Aí Pedro pede a palavra e diz, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O que eu estou te mostrando aqui é que Paulo ficou sabendo que havia tipos de comportamentos e práticas na igreja de Corinto, que nasceu das suas entranhas espirituais, e ele tem um compromisso com ela. Então o primeiro é tratar dos problemas sérios que estavam dentro da igreja. Segundo, aconselhar
e doutrinar a igreja sobre vários assuntos que eles encaminharam para ele por escritos. Que tipos de assunto? Não se assuste. Todas estas referências que eu vou trazer ali é o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios. Coloca para mim aí. Divisão. Sim, tinha divisões na igreja. Você vai ver daqui a pouquinho comigo. Imoralidade sexual tinha dentro da igreja de Corinto. Parece uma cidade e uma igreja nos nossos tempos modernos. Olha lá, tinha casamento e divórcio, eles estavam meio em dúvida com esse negócio de casamento, divórcio, como é que era esse negócio. Ação judicial entre irmãos, litígio entre irmãos, né? Ato de comer a carne oferecida a ídolos. Tinha dezenas e dezenas de templos pagãos, e eles faziam muitas comidas, muitos churrascos. Tinha muita gente ímpia em Corinto, vou te mostrar. E o decoro na adoração, ou seja, a ordem no culto. O culto estava uma desordem, as coisas estavam desandando no culto. E ele também fala sobre a ceia do Senhor. Ele fala também dos dons espirituais. Ele não escreve essa carta, embora ele dê uma aula sobre dons espirituais. A proposta primária era condenar o estilo e a prática do uso dos dons espirituais em Corinto. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, né, se eu não tiver amor, nada disso serviria. Ele não está ali filosofando sobre o amor, ele está tratando severamente de erros que a igreja estava cometendo. Ausência de amor, valorizando outros dons em detrimento de outros, e uma série de coisas que a gente vai tentar dar uma pinceladinha aqui, panoramicamente. Então ele tratou sobre esses assuntos, e foi muito forte as suas explicações, e a maneira como ele revelou a verdade de Deus, a vontade de Deus para aquela igreja. Olha comigo o esboço. O esboço de Corinto eu dividi ele em 3 partes. Bem sucinto e bem fácil de você compreender e estudar. Primeiro, divisões na igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 4, o apóstolo Paulo trata das divisões na igreja. Que divisões eram essas, pastor? Vou te mostrar daqui a pouquinho. Segundo, desordens na igreja. Tudo começa com D. Divisões na igreja. Era uma igreja única, mas dividida. E um povo dividido, uma casa dividida, não subsistirá, não avança, não progride, não vai, né? Segundo, desordem na igreja. 1 Coríntios capítulo 5 e capítulo 6, ele trata especificamente da desordem da igreja. E terceira e última divisão, dúvidas na igreja. Aí vai do 1 Coríntios 7 até 1 Coríntios 15. São 16 capítulos, o último capítulo ele trata de coisas mais específicas da sua pessoa e dos seus desejos, né? Como missionário, como apóstolo de Deus. Então dali, divisões na igreja, desordem na igreja, dúvidas na igreja. Pastor, mas que misericórdia nessa igreja. Não, irmãos, era uma igreja de Deus, mas que tinha divisão, tinha desordem e tinha muitas dúvidas. Ok? Por isso que o líder estava lá, para pastoreá-la. Muito bem, agora eu vou entrar com você, queria que você viesse comigo, aonde? Vamos conhecer um pouquinho a cidade de Corinto. Vamos lá para o panorama da cidade, para depois vermos o panorama da igreja que habitava na cidade. Irmão, vamos conhecer um pouquinho de Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia, obviamente da Grécia Antiga. Era uma cidade, em muitos aspectos, a metrópole grega de maior destaque no tempo de Paulo. Então, Coríntios, irmão, presta bem atenção, é como se fosse o Rio de Janeiro. Roma, Brasília, capital do Império Romano. Mas Coríntios, o Rio de Janeiro. Corinto, perdão. O Rio de Janeiro. Pensa numa cidade assanhadíssima. Uma cidade que tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu estou comparando-a com o Rio de Janeiro porque ela é uma cidade portuária, marítima. Ela tinha, na época, 2 grandes portos que faziam uma diferença enorme. Era a entrada do Mediterrâneo, a entrada do mundo europeu para as terras da Palestina. Passava por Éfeso. Então, é triste você ver o maior índice de pessoas com AIDS há 10 anos atrás, era lá em Santos. Porque Santos tem um porto lá que desce marinheiro dia e noite.
Aí desce, para o navio com 150 homens. O que eles vão fazer? Tomar cachaça e ir para os prostíbulos. Um alto índice de AIDS, mortandade, por pessoas que praticavam a prostituição. O Porto de Santos. Corinto era isso aqui. Tinham 2 portos lá. Então todos que desciam lá, eles queriam o quê? Desafogar. O cara ficava 2 meses no mar. Esses homens bárbaros, sem Deus, sem ninguém, chegava lá e queria beber e mulher para poder se aquentar. Triste. E Corinto tinha para oferecer. Olha comigo. Como muitas cidades prósperas do mundo hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, era uma cidade de filósofos, era materialmente próspera, tinha os portos, que trazia muita riqueza e prosperidade, e moralmente corrupta, maligna. Era uma cidade grande que oferecia ao Império Romano, a Roma, a capital, muitos lucros provenientes do comércio, como também da proteção militar de seus portos. O que acontece quando chega muita gente assim, vai entrando, de tudo quanto é lado? Eles vão entrando e vão trazendo o quê? Suas manias, seus costumes e seus deuses. Então Corinto se tornou uma cidade extremamente idólatra. Existia em Corinto mais de uma dúzia de templos pagãos dentro da cidade, que empregavam nada menos do que 1000 prostitutas. Irmãos, era um negócio assustador. Porque tinha as prostitutas cultuais. Tinha um templo, isso aqui que eu estou falando é de um templo de Afrodite, que vem a palavrinha afrodisíaco, Afrodite, que faz... É a deusa do sexo e do amor sexual, Eros. Então as pessoas chegavam em Corinto, ele queria fazer o quê? Prestar um culto a Afrodite. Ele ia lá no templo, quando ele chegava lá, tinha 1000 prostitutas cultuais. Ele dava uma oferta, e ele então tinha direito de ter uma prostituta por um tempo determinado. Era uma prostituição legalizada, institucionalizada dentro de um templo pagão. Então tenta imaginar o cheiro nauseabundo do inferno que exalava de Corinto. Era um lugar terrível, né? Tanto é que naquele tempo existia uma expressão, você queria, de forma pejorativa, vamos corintianizar? Vamos corintianizar. As prostitutas do mundo do Império Romano foram taxadas como meninas coríntias. Por quê? Porque eram prostitutas. Quando falava assim, essa menina é uma coríntia, estava chamando ela de prostituta. Por quê? Porque associava a cidade, a prostituição, a idolatria, a algo realmente que a reputação de Corinto jogava lá embaixo. Era algo terrível, era algo realmente sem padrão normativo, era algo feio. Era ali que Deus levantou uma igreja. Passa para o panorama da igreja agora. É nessa cidade mundana que Paulo fundou, plantou uma igreja. Porque nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez assim, inicialmente ou precipitadamente, nós poderíamos falar assim, misericórdia ser pastor numa cidade dessa. Misericórdia ter uma igreja numa cidade corrupta, promíscua, lasciviosa, numa cidade contaminada como essa. Não, é ali que precisava. E Paulo estrategicamente chegou lá em Corinto, a partir de Éfeso, ele estabeleceu uma igreja ali, ficou ali por um tempo ministrando, educando, instruindo, trabalhando no caráter, na personalidade, nas pessoas que vinham agregar à igreja, que se convertiam a Cristo e se tornavam membros daquela igreja. Foi ali que Paulo fundou essa igreja. E Paulo chega, quando escreve em 1 Coríntios, principalmente no capítulo 1, ele vai falar que essa igreja começou bem. A igreja em Corinto começou rompendo, Deus batizando com o Espírito Santo, levantando homens e mulheres com ousadia, com intrepidez, para poder servir a Cristo com alegria. Paulo chega a dizer que ali tinha os coríntios, todos os dons espirituais. Irmãos, ele não falou isso para a igreja nenhuma, a não ser a Coríntios. Ele não falou que Tessalonicenses tinha todos os dons.
Ele não falou que a igreja em Filipos tinha todos os dons? Ele está falando de Corinto. Ele diz, meu Deus do céu, vocês tinham têm todos os dons espirituais. E aí a gente aprende que ter dons espirituais por si só não perfaz uma igreja madura, uma igreja vitoriosa, uma igreja pujante. É necessário ter os dons espirituais. Nós não estamos ignorando-os. Mas é fundamentalmente importante nós termos fruto do Espírito. Porque o dom é gratuito, o fruto é produzido por tempo de relacionamento, por tempo de envolvimento e de intimidade. O fruto não, perdão, o dom não, o dom, a própria palavra diz dom, é algo grátis, é algo que a pessoa não fez para ter, para receber, simplesmente Deus deu. E a Bíblia fala justamente assim, Paulo fala em 1 Coríntios justamente assim, e Deus deu a uns dons de língua, dons de profecia, dons de interpretação de línguas, a uns Deus deu. O dom é dado, é gratuito. Então, pode uma pessoa mau caráter ter um dom? Carisma? Pode. É o que mais a gente vê por aí, pessoas carismáticas, mas sem caráter. Ele ora, o céu desce. Ele revela o oculto e escondido. Mas ele sai dali, vai para um prostíbulo. Ele sai dali, vai para um botequim escondido na casa de alguém, entorna toda, dorme embriagado. Tem os conchavinhos dela. Mas tem dom. Profetiza, fala em línguas. Dom. Só tem dom. Mas é carnal. A igreja de Corinto tinha esse padrão. Muito bem. Quando Paulo inicia essa carta, pode virar aí, ele reconhece, olha lá, que Deus havia abençoado a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons espirituais, e ele chega a dizer assim, não lhes faltam nada. Olha comigo, desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, olha. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha, irmão, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, a igreja de Corinto, se ela existisse hoje aqui, seria assim, Igreja Pentecostal de Corinto. Eu não estou falando de forma pejorativa não, irmãos. Eu estou falando de forma clara. Era uma igreja carismática que tinha todos os dons. Não tinha um culto lá que não tinha revelação, não tinha línguas estranhas, não tinha. Paulo vai escrevendo esta carta justamente para corrigir. Não é para suprimir os dons, mas é para trazer equilíbrio, porque estava tendo muita infantilidade, muita imaturidade. É o que a gente vê por aí hoje. Pessoas com dons, mas são pessoas imaturas. Em vez de usar o que Deus deu a eles para poder servir o corpo, não. O pessoal de Corinto, infelizmente, começou a ser contaminado após 3 anos, começou a desviar-se dos padrões e da conduta e da doutrina que o apóstolo Paulo havia impregnado e havia trazido, havia colocado para a vida deles de uma forma bem explícita. Durante 3 anos a igreja rompeu, a igreja foi, não era uma igreja desavisada, não era uma igreja que não tinha a informação inicial, tinha. 3 anos depois foi o suficiente para que ela se desviasse de alguns propósitos estabelecidos sobre ela, e isso trouxe sérios problemas. A igreja começou a ser minada pela imoralidade e pela imaturidade. Repita comigo, imoralidade e imaturidade espiritual. Corinto tornou-se uma igreja mundana, uma igreja dividida. Ou seja, foi o que eu falei aqui no início, os valores da sociedade corrupta, sensual, mundana, infiltraram na igreja. Aquela que foi tirada do mundo para poder ganhar o mundo, agora estava sendo contaminada, influenciada pelo mundo. Eles queriam servir a Deus, mas também queriam viver o que o mundo tinha para oferecer. Ou seja, eles queriam o melhor dos 2 mundos. Não dá, irmão. Ou você anda na luz, ou você está em trevas. Não tem como estar na penumbra. A gente consegue fazer uma penumbra. Abaixa um pouco a luz. Existe técnica para isso. A vida espiritual é simples. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Ok? Então eu sou ou não sou? Eu tenho ou não tenho? Não tem assim, eu tenho mais ou menos unção.
Eu tenho mais ou menos Deus. Não, irmãos. Eu tenho ou eu não tenho. E a igreja estava dividida nesse particular. Queria servir a Deus, mas queria beber das delícias do mundo daquela época. E aí o que aconteceu? A porta foi aberta, a brecha foi dada, e a igreja então começou a ser contaminada. Com isso, perderam de vista a centralidade da pessoa de Cristo. O nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo e sua palavra. A igreja de Corinto começou a ser contaminada. E essa contaminação tirou os olhos verticais, olhando para o alto, e passou a olhar para as perspectivas horizontais. Então Paulo trata profundamente desse assunto, e aqui eu vou caminhar agora com vocês para nós podermos encerrar. Aqui, esse é o último assunto, mas eu quero trazer para você aqui o resumo dos problemas. Pode colocar aí, querida. O resumo dos problemas que Paulo enfrentou em 1 Coríntios. 1 Coríntios, na cidade de Corinto. Essa epístola, então, ela vai tratar dos problemas que uma igreja carnal, quando os seus membros não querem andar no Espírito, não querem andar na obediência, não querem andar na luz da palavra e do Evangelho. Primeiros, vamos lá, problemas de divisão. Eu quero trazer aqui agora apenas uma pinceladinha sobre alguns problemas que Paulo enfrentou lá. E ele tratou desses problemas. O primeiro deles, problemas de divisão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 e 12, capítulo 3, 3 a 22, capítulo 11, 17 a 22. O texto que eu vou ler está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 a 14. Olha o que Paulo fala. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé. É interessante, irmãos, quando você falar alguma coisa de alguém, tenha coragem de dizer, foi eu que falei. Paulo é muito transparente. Se você vai trazer a público alguma coisa que você soube alheio de outro, porque o problema é o seguinte, tem pessoas que falam no pé do ouvido e falam assim, pelo amor de Deus, não fala o que eu falei não. Então se você vai falar, tenha coragem de assumir, pode falar que fui eu que falei. E quando você for falar, porque é muito incômodo chegar aqui e falar, irmão, fiquei sabendo aí, gente, ó. Fiquei sabendo aí, ó. Paulo não faz assim. Paulo é extremamente honesto. E ele diz aqui, escute, quero dizer que ele ficou sabendo pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Escute isso. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, olha aqui, irmãos, aonde estava a divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa. E outros diziam, eu sou de Cristo. E aí Paulo chega e faz uma pergunta, está Cristo dividido? Então olha para cá, aquela igreja estava dividida em 4 partes. 4 partes. E Paulo fala, traz à tona, e ele trata da igreja nesse particular. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. O que está acontecendo? Presta bem atenção. Você se lembra que eu falei que o pecado de Corinto estava entrando na cidade? Esse tipo de divisão aqui é uma delas. Presta bem atenção, irmão. Era comum no mundo grego as pessoas seguirem seus líderes, filósofos. Quem é você? Não, eu sou da linha de Platão. E você? Não, eu sou Sócrates. Meu líder é Sócrates. Eu ouço é Sócrates. Não, eu sou Platão. Então, os gregos tinham essas vertentes. Eu sou dos estoicos, eu sou dos... Eles tinham isso. Aí o que acontece? Esse tipo de prática divisória entrou para a igreja. Era o culto à personalidade. Você já viu isso? Então, meu irmão, presta bem atenção. Essa igreja aqui não é do pastor Arlen. Essa igreja aqui não é do pastor Éder. Não é do pastor Ricardo. Há uns, eu sou do pastor Arlen. Não, irmão. Ou você é de todos nós, ou não é de ninguém. Uma igreja dividida não subsiste. Você pode gostar mais de um do que o outro. Isso é um direito que você tem, de gostar mais de um do que o outro. Isso é um direito que você tem. Agora, você não tem o direito de dividir pessoas. Dividir líderes. Escute isso que eu estou lhe falando. Paulo está falando aqui para aquela igreja que estava prestando um verdadeiro culto à personalidade. Uns irmãos falavam assim, olha, nós só ouvimos Paulo. O que Paulo falar é de Deus para nós. Parece bonito, mas não é. Paulo está condenando eles. Foi eu que morri por vocês?
Então eles perderam o foco que é Cristo, irmão. Perderam o alvo que é Cristo, irmã. Escute o que eu estou lhe falando. Eu estou falando isso aqui não é para falar mal de líderes, não. Hoje tem líderes, irmãos. Escute o que eu estou lhe falando. Você sabia que o Neymar é crente? Você sabia que o Neymar tem pastor? Agora deve ser difícil chamar a atenção do menino daquele, não deve dizer para ele, olha, ou você se apruma, toma jeito na vida, ou então nós vamos te excluir. Paulo vai tratar disso aqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que não, mas é o pastor fulano, é o líder fulano, é o líder Beltrano. Meu irmão, escute o que Paulo está falando aqui, irmãos. Havia naquela igreja 4 grupos: o de Paulo, o de Apolo, um grego, um homem cheio do Espírito Santo, era crente, o de Cefas aqui é Pedro, e os mais espirituais diziam, não ouço Paulo, não ouço Cefas, não quero nada com Apolo, meu negócio é Jesus. Irmãos, pasmem, esse último aqui foi o que mais deu problema na igreja de Corinto. Porque os 3 lá de cima, pelo menos, estão errados, Paulo condena, mas pelo menos estão dizendo assim, eu ouço o meu líder. Eu ouço o meu líder. Eu ouço o meu líder. Agora, a 4ª categoria lá está dizendo assim, eu não ouço homem nenhum. Eu só ouço, louvado seja o nome do meu Senhor Jesus. Ele fala é comigo. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso de ninguém. Isso entrou na igreja, irmão. Entrou no meio do povo de Deus, dividiu a igreja. Pode passar aí, querida. Olha lá 1 Coríntios 3, verso 1. E eu, irmãos, Paulo bate forte. Ele fala assim, não vos pude a falar como as espirituais, mas como carnais, como meninos, vocês são imaturos. Que papel infantil esses seus. Paulo é fera. Paulo, isso aí que vocês estão fazendo, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Que conversa tola é essa? Que atitude infantil de vocês. Só tem um que centraliza a nossa vida e a nossa comunhão, é Jesus. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Cefas, ninguém, hipoteticamente falando, dentro daquele contexto de Cristo, todos nós juntos somos ovelha de um só pastor, que colocou homens específicos para poder cuidar em nome dele. Quando um pastor chama demais atenção para si, um líder, seja quem for, ele está pecando. Porque nós somos luz, irmãos, mas não temos luz própria. Se a luz do céu apagar, nós estamos no breu. Então tem gente que começa a dar uma brilhadinha, aquela lampinha pequenininha, começou a, opa, estou brilhando, ó, como é que eu estou bom? Né? Como é que eu estou chique? E começa a achar que é alguma coisa. Nós não somos nada, somos apenas servos, somos apenas ovelhas, somos apenas soldados arregimentados para a obra, para a batalha que Cristo nos chamou. Então tinha um problema de divisões na igreja. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos livre disso, amém? Que Deus nos livre. Tem pessoas que às vezes me ligam e falam, pastor, quem vai pregar? Eu falei assim, vai no culto, você vai ficar sabendo lá logo mais à noite. Vai no culto. Ou então vem na escola dominical, pega o boletim, que lá está falando quem vai pregar. Tem pessoas que querem dividir. Tem 23 anos que eu pastorei aqui com o pastor Ed, eu amo vê-lo pregar. Ele, idem. Tem pastores que perguntam para nós assim, que vocês têm 23 anos no mesmo ministério? Vocês nunca quebraram o pau? Nunca quebramos o pau. Vocês não têm ciúme do outro? Tem ciúme do outro. Porque o mesmo Jesus que me chamou, chamou ele. Nos ungiu para cuidar do rebanho dele. Irmãos, e Deus não dá tudo para uma pessoa só, amém? Ele tem o que eu não tenho, e eu tenho o que ele não tem. Nós nos completamos. Se nós entendermos assim, a vitória dele é minha, a minha é dele, a sua é minha, a minha é sua. Agora, quem quer nos dividir? O diabo, irmão. E tem ainda os mais espirituais. Os mais espirituais são os que mais contaminam. Ele não ouve o líder, ele não ouve a liderança, ele não ouve o pastor. Ele ouve, diz ele, Cristo. Sabe qual é o outro problema que Paulo enfrentou naquela igreja? Chegou ao conhecimento dele, pode colocar aí. Imoralidade sexual, impureza sexual. Olha 1 Coríntios capítulo 5,
E também no capítulo 6 fala sobre isso. Mas eu vou ler capítulo 5, verso 1 a 5. Olha lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, irmãos. Fornicação, jovem, moço, moça, homem casado aqui. É sexo antes do casamento. Fornicação. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tem pastor na internet pregando ao alto e bom som, com milhares de views lá, o povo vendo, que sexo antes do casamento não é pecado. E é gente grande, hein? Não é gente, não é pastorzinho aí meia boca, não é pastor, ó, das antigas e nome grande, conhecidíssimo. Não tem problema beber uma caipirinha, não tem problema beber, não tem problema transar. Se você gosta, o que importa é a aliança do coração. Vai jogando fora todos os princípios da Bíblia. Vai para o dicionário e vê lá o que é fornicação. Não é a Bíblia não, vai para o dicionário. E fornicação tal que nem ainda no mundo tem. Paulo está falando, olha, o negócio ficou tão feio do lado de dentro, que eles estão fazendo do lado de dentro, que não faz do lado de fora. Aí ele fala assim, como é que haver, olha aqui, quem possua a mulher de seu pai. Tinha um jovenzinho na igreja de Corinto, que pegou a madrasta dele, a mulher do pai. A mulher do pai não é a mãe dele. Deduz que ou separou, a mãe morreu, o pai casou de novo e o menino estava pegando a mãe do pai e tendo relação incestuosa com ela. Paulo está admirado, ele fala assim, meu Deus do céu, e vocês estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós. Olha, irmão, Paulo manda excluir o garoto. Por que ele manda excluir? Porque quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que praticou o tal ato, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, aqui ele não dá nome. É interessante. Ele está falando de um pecado assustador, ele não dá o nome aqui. O tal, ele sabe quem é? Sabe. Entregue a Satanás. Exclui-o. Tira ele da igreja. Irmãos, é duro para um pastor ter que excluir uma ovelha. Quando é que uma ovelha se torna passiva à exclusão? Quando cometeu um pecado? Não. É quando ela comete o pecado. E cinicamente, ela diz, fiz, vou continuar fazendo e ponto final. Quando ela se torna impenitente, não importa o tamanho do pecado. Escute isso. Vou continuar lendo o finalzinho do texto. Entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Deus tirou a igreja do mundo, irmão, para influenciar o mundo, para ser luz do mundo, e não para ser contaminado. Isso aqui é muito sério. Na cidade de Corinto, pode passar aí? Por que tinha fornicação tal, irmão? Olha, a divisão, porque os gregos dividiam suas personalidades. Por que tinha fornicação dentro da igreja? Porque era comum do lado de fora a fornicação. Você está indo aonde, meu filho? Vou ali no culto da Afrodite. 1000 prostitutas lá esperando. Olha o que diz aqui que eu vou falar para você agora. Tinha um templo a deusa Afrodite, deusa do amor e sexo. A prostituição corria solta. Tinha irmãos em Corinto na fornicação e na prostituição. Prostituição é o sexo pago. Prostituição, porneia, sexo pago. Fornicação, sexo entre solteiros. E também em Corinto tinha, olha lá, ficava lá o maior monumento de Apolo. Quem era Apolo? Uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava o povo à prática do homossexualismo. Então tinha em Corinto prostituição, fornicação e homossexualismo. Pastor, mas tem como definir isso aí, ver isso aí? Tem, eu vou ler um texto que Paulo fala isso aqui do próprio povo de Corinto. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Lá embaixo, olha lá.
Então Corinto era uma cidade profundamente marcada pela prostituição, pela fornicação e pelo homossexualismo. 1 Coríntios 6, verso 10 e 11. Escute isso aqui, olha. Não erreis. Paulo está falando, não se iluda, gente. Nem os devassos, nem os idólatras, o pecado da cidade. Nem os adúlteros, nem os efeminados. O que é efeminados? É o homossexual passivo. Paulo define aqui o passivo e o ativo. Talvez você já deve ter visto o homem que casou com um homossexual. Geralmente é assim. Se são do mesmo sexo, alguém ali é ativo e passivo. Alguém ali é o homem e alguém ali faz o papel feminino, efeminado. Nem os sodomitas. Os sodomitas é o homossexual ativo. Vocês se lembram como que as pessoas de Sodoma foram na casa de Ló e queriam possuir os anjos, queriam fazer sexo com eles. Eles não queriam, desculpa a expressão, irmãos, eles não queriam de forma efeminada ter contato. Anjo, vem cá e me possui. Não, eles queriam possuí-lo. Então tem aqui o homossexual passivo e tem aqui os sodomitas. É o homem que faz sexo com homem, a mulher que faz com mulher. Tem a passiva e tem a ativa. Nem os ladrões, nem os avarentos, os que amam dinheiro, nem os bêbados. Talvez aquele que bebe fala assim, mas eu não fico bêbado. Nem os maldizentes. Pegou, hein? Os maldizentes. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora olha o que ele fala, irmão. Olha o que Paulo fala. E é o que alguns que têm sido, mas haveis sido lavados. O texto ali é mais ou menos assim. Era o que vocês eram. Mas graças a Deus, então perceba, ele está falando, dentro daquela igreja tem lá ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-roubadores, ex-idólatras, ex-devassos, ex-avarentos. E aqui ele está falando, era o que vocês eram, mas agora sois lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo está dizendo, vocês foram, não tem que ser mais. Tira isso do meio de vocês, da vida de vocês. Não erreis. Paulo está falando, não brinque com isso. Ai pastor, mas é um sentimento que vem, é maior do que você. Não é maior do que você. Nós lutamos contra sentimentos todos os dias. E tem hora que vem mais forte, tem hora que vem fraco. Tem hora que vem normal, mas tem hora que... Cada um aqui, irmãos, tem o tendão de Aquiles. Sabe o que é o tendão de Aquiles na mitologia grega? A mãe pegou o menino, tinha o rio da eternidade, da invencibilidade. Aí a mãe pegou Aquiles e banhou Aquiles no rio da invencibilidade, da eternidade. Banhou. A única parte no corpo dele que não foi tocado por aquela água milagrosa foi o tendão onde ela segurou. Então eles descobriram, ele é imortal, mas o tendão é o alvo. O diabo conhece o nosso tendão de Aquiles. Talvez você foi tirado do homossexualismo. Onde é que você vai ser mais tentado? Na área homossexual. Talvez você veio das drogas. Aonde é que você vai ser mais tentado? Nas drogas. Talvez você trabalhe numa empresa, lida com dinheiro. Aonde que vai vir a tentação? São nessas áreas. Eu não estou dizendo que necessariamente tem que ser por essa ordem. O que eu estou dizendo é que todos nós temos os nossos pontos fracos e temos os nossos pontos fortes. Aonde você acha que o inimigo vai atacar? Nos pontos fortes? Nos fracos. Então, em Corinto também tinha o quê? A marca do adultério, daquele garoto. E Paulo bate forte e fala, tira esse garoto daí. Ele escreve o assunto sobre disciplinar o garoto. E ele diz o seguinte,
que esse assunto é sério, tem que ser tratado. Agora, irmão, o que é disciplinar? Não é chegar excluindo. Disciplinar é instruir, é ensinar, é corrigir, é repreender. E, se necessário, excluir. Você não chega no médico com a dor no braço e o médico fala assim: rapaz, vamos ter que cortar seu braço. Você vai deixar? Claro que não. Você vai esgotar todos os recursos. Agora, se for comprovado, Deus livre e guarde, que o braço de alguém tem um tumor que já está com metástase, o médico diz: corta para você viver, ou continua com ele e vai morrer, o corpo todo. Eu daria o meu braço para cortar. Tranquilo e sossegado, eu vivo sem um braço. Mas ele não vai levar. Por isso que você vai ver pessoas sem seios. Por quê? Tira, porque senão vai contaminar o câncer. Cortou a perna, está vivo ainda. Então o que eu estou te mostrando é que ninguém vai chegando e vai cortando. Machucou, feriu, vamos tratar. Tem remédio, vamos fazer de tudo para esgotar. Não teve jeito? Então, meu filho, entre perder o corpo, perde apenas um membro, para não contaminar mais todo o corpo. Isso é sério. É um assunto que não é fácil e nem popular. Ninguém bate palma. Excluiu o fulano. Não, irmãos, é doloroso. Ninguém solta fogo. Vamos fazer uma festa lá em casa que eu perdi meu braço. Não, ninguém faz festa. A pessoa vai lá para condoer-se da perda, da dor. O jovem não quis ser liberto, irmão. Por isso que Paulo mandou excluí-lo e entregá-lo a Satanás. Entregar a Satanás é o quê? É quando a pessoa, presta bem atenção, irmão, Paulo levava isso a sério. Tem gente que não leva. Tem pessoas que para ele estar na igreja ou não é a mesma coisa. Estar debaixo de cobertura espiritual, para ele vale a pena ou não vale a pena, não conta. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, hein, irmão, tem gente que nem congregando mais está congregando. E ele diz: não, eu temo a Deus, estou na bênção. Jesus me ama muito, te ama muito, mas está na mão do capeta. Paulo entregar para Satanás, Paulo não está falando assim: tomara que um demônio pegue ele. Não, irmão. Saiu debaixo da cobertura pastoral, cobertura espiritual da igreja. Isso é sério. Isso é sério. Tanto é sério que o garoto vai ser excluído da carta, na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver domingo que vem, né? Que esse menino, depois que ele saiu, que o diabo deu uma cholepada nele lá fora, ele falou assim: oh meu Deus do céu, eu tenho que voltar. Ele voltou, ele se arrependeu, e Paulo falou: põe para dentro. O mesmo apóstolo que com ousadia diz: corta, é o mesmo que tem autoridade para fazer entrar de novo para dentro. Arrependeu, arrependeu. Quebrantado está, quebrantado. Então traga, vamos perdoar esse garoto, para que o diabo também não nos contamine com a severidade e com a rudeza no coração. Você quer ver outro assunto que Paulo tratou? O litígio e a ação judicial entre os cristãos. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Olha lá. 1 Coríntios 6, versos 6 e 8. Mas o irmão vai a juízo com o irmão. E isto perante infiéis. O que Paulo está falando? Paulo está falando de testemunho aqui, irmão. Paulo está falando: poxa vida, dois irmãos têm um problema? Será que na igreja não tem ninguém capaz de poder chamar? É essa a palavra de Paulo. O Zequinha teve um problema com o Joãozinho. Ele fala assim: vou te levar na justiça. Você atrasou 2 meses de aluguel. Você é sem vergonha, você é safado, você é bandido. Irmão, pelo amor de Deus, calma aí, vem cá, vamos conversar. Vamos ver. Será que não tem ninguém maduro na igreja para poder ajudar esses 2 irmãos que estão com problema? É isso que Paulo está falando ali. Olha lá. E isso perante infiéis, na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns com os outros. Paulo fala assim: primeiro, vocês já estão pecando, tendo demanda um com o outro. Segundo, por que não sofreis a injustiça? Isso aqui não é qualquer um que recebe, não. Por que não sofrer o dano e não ter que levar o irmão na justiça? Irmãos, é triste o que eu vou te contar que aconteceu numa cidade aqui no Nordeste. O que aconteceu? A igreja estava aqui, um cidadão montou um bar, quase que do lado da igreja. E o forró comendo solto, e o bar e cachaça. Aí o pastor chegou e falou assim: irmãos, nós vamos ter que orar. Porque é uma afronta esse boteco ali, quase que tem mais gente do que nós aqui dentro. E nós vamos orar, irmão, 30 dias de oração. Ou Deus fecha esse boteco, ou Deus faz o que ele achar que bem deve fazer. E eles começaram a orar: Senhor Jesus, fecha esse boteco, fecha. Resumindo, o dono do bar
a clientela dele fez isso aqui, ó. Ele teve que fechar. Sabe o que ele fez? Entrou na justiça contra a igreja. Quando chegou lá, o advogado dele falou assim: nós estamos entrando na justiça contra a igreja porque a igreja orou para o barzinho do Zefinha fechar. Aí o pastor estava lá, mas os irmãos da igreja, o advogado, falou assim: não, fechou porque ele não trabalhou direito, fechou porque a clientela dele não gostou mais dele, fechou, não fomos nós não fomos nós não temos nada com isso. Aí o juiz falou assim: meu Deus do céu, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui um ímpio acreditando que a oração da igreja fechou o boteco dele, e eu estou vendo o pastor da igreja dizendo: não foi nossa oração não, foi não, nós oramos, mas não foi nós não, foi alguém, alguma coisa que fechou lá, não acreditando que a oração dele foi respondida. Às vezes tem mais fé do lado de fora do que dentro, porque nós estamos pedindo por pedir, mas se trombar com a bênção lá até assusta. Ai, chegou, você não pediu? Chegou. E Paulo está falando, está tendo dentro da igreja problemas que do lado de fora quase que não se vê. E é um testemunho, não, um testemunho. Irmão pelejando contra irmão diante de um juiz ímpio, diante de pessoas ímpias, e eles olhando, porque naquele tempo, olha para cá, irmãos, era diferente desse tempo atual. Naquele tempo a cidade de Corinto tinha uma igreja. Não tinha muitas igrejas, embora eles reuniam nas casas, comiam, faziam orações, mas tinha uma igreja. A igreja de Corinto, da cidade, uma igreja. Hoje nós temos muitas denominações, nós temos muitas igrejas, por N fatores e para a comodidade dos santos. Agora, naquele tempo, então, o que acontece? Quando chegava dois irmãos, não tinha como negar, era da mesma igreja. Se ele falasse: eu sou crente, ele é crente, da mesma igreja. Poxa vida, vocês dois aqui brigando, quebrando o pau e um xingando, querendo matar o outro, querendo judiar do outro, querendo que... É feio isso. Paulo condena isso. Casamento e divórcio. Lá em 1 Coríntios 7, ele vai tratar do verso 1 ao 40. E aí ele fala 1 Coríntios 7 para 3 tipos de pessoas. Eu falo 7, ali vai falar só para casal. Olha, ora, quantas coisas que me escrevestes, ele está respondendo. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Ele está falando de sexo aqui. Paulo ele não vai esgotar o assunto aqui sobre casamento nessa carta, mas ele está respondendo, porque tinha algumas pessoas fazendo pergunta: Paulo, nós estamos casados, e aí, como é que fica o negócio do sexo? Acredite, irmão, tem pessoas até hoje que acham que sexo entre casados é pecado. Eu me lembro uma senhora falando uma vez, há muitos anos atrás, ela falou assim: olha, minha mãe falava com a gente assim, senhorona já de 60 anos. Minha filha, você vai casar, fica quietinha, caladinha, não fala nada, deixa o marido fazer o serviço. Ó, o serviço. Não demonstra que gostou porque é feio. Então... o homem nunca ouviu a mulher dele fazer assim: ah, que delícia, ah, que gostoso, ah, que legal. Nunca ouviu. Meu amor, você arrasou. Arrasou o quê? Caladinho, quietinha. E esse negócio foi passando de gerações. E parece que sexo é pecado, sexo é algo sujo, contaminado. Não, irmão. Escuta o que Paulo está falando aqui. Ele está falando que o corpo todo do marido e da mulher, o corpo da mulher é do marido. Pague marido sexualmente, supra sua mulher sexualmente, faça sexo com ela. E mulher, faça sexo com seu marido. Não é pecado. Mais adiante, ele vai tratar do segundo grupo, que são cristãos casados com não cristãos. Aí ele trata de um outro aspecto. Por quê? Tinha irmãos que se converteram e o marido não. Aí eles perguntaram: Paulo, como é que fica? Eu estou do lado desse cachaceiro, desse sem vergonha, desse adúltero, desse idólatra, e eu estou aqui servindo a Jesus, está difícil, varão, o que eu faço? Ele diz: aguenta firme. Aguenta firme. Se o seu marido não quer te largar, continue com ele. Aguenta firme. Claro que cada caso é um caso, irmão. Se o cara quer matar a mulher, quer partir a mulher no meio, não é aguentar firme, é perna para que te quero. É diferente. Ele aqui está falando simplesmente, repito, ele não está tratando de tudo. Nós não podemos pegar o caso específico e somatizá-lo.
Mas ele está dizendo aqui, se você tem um marido não cristão, uma mulher não cristã, você crente vai santificá-lo. Como é que eu vou santificar minha esposa, ela não sendo crente? O meu porte, meu comportamento, minhas atitudes, minhas ações, minhas orações. Eu vou largar, esse homem não vale nada, essa mulher não vale nada, eu vou largar, eu quero é Deus. Não, segura aí. E depois ele vai falar para cristãos não casados, solteiros, viúvos e viúvas. Podemos enquadrar aqui também os separados, que estão solteiros, pela lei. O que acontece aqui? Ali ele fala assim, é melhor não casar. Digo eu, é melhor não casar. Paulo tinha essa ideia. Não casa não, porque você vai. Mas ele diz para os solteiros, se você vive se abrasando, é melhor casar do que viver pecando. O meu conselho é, está solteiro, bem-aventurado és tu. Não está encalhado, encalhado está quem casou mal. Eu estou encalhado, 25 anos não casei ainda. Você não está encalhado, você está livre. Encalhado é quem casou mal, aí encalhou, amarrou, não tem mais jeito. Então o casamento é sério, irmão. Casamento não é casa hoje, separa amanhã, casa hoje, separa amanhã, casa hoje, separa amanhã. Esse é o padrão do mundo. O padrão divino é, casou, segura firme, vamos embora até o fim. Eu aqui não estou dizendo e condenando o divorciado. A Bíblia condena o divórcio, o divorciado não. Embora ele precisa ser tratado, precisa ser curado e liberto. Porque todo divórcio, irmãos, é doloroso. Não existe divórcio indolor. Tem, de vez em quando passa na televisão aí, acredite, tem uma agência em São Paulo que faz festa de divórcio. Mas aí as pessoas fazem para quê? Para ficar assim, para tirar selfie. Primeiro que eu separei, vou fazer uma festa. O coração está arrebentado, a família está destruída. Destruído em que sentido? Emocionalmente. Emocionalmente. Precisa se recompor, se refazer. Só Deus para ajudar. Então Paulo está tratando aqui de assunto que até então a igreja não tinha tratado. Repito, ele ali não está tratando tudo de casamento, tudo de divórcio, tudo da vida de solteiro. Ele está respondendo algumas perguntas. Perguntas estas que nem Jesus respondeu, porque não foram feitas a ele. Fez um bolo. Isso é para ofender o rapaz, para magoar. Para você ver. Enfim, só. Ela não está sozinha, não. Tem alguém com ela. Só isso. Alguém que eu falo é o cão mesmo. Porque para fazer um negócio desse, meu filho, já está casada. Misericórdia. Misericórdia. A pessoa tem que sair caladinho, quietinho, ó, cabeça baixa, e não expressar muita coisa. Vai para casa, vai buscar os céus. Vamos caminhar com Jesus. Amém? Muito bem. Ele fala também sobre coisas sacrificadas a ídolos. 5 minutinhos. Pode colocar aí. 1 Coríntios 8. O que acontecia aqui? Paulo vai falar da liberdade cristã. Tinha 2 grupos. Tinha aqueles muito fraquinhos, qualquer coisa era pecado. E tinha aquele grupo, os maduros. Não, eu chego nessas festas, eu como tudo. Paulo chega e fala assim, gente, o que você come? Tranquilo, sossegado. Porém, você foi na casa do seu tio que é macumbeiro. Você vai deixar de ir lá porque ele é macumbeiro? Não, vai lá. Ele colocou a comida, não pergunta nada. Ô tio, isso aqui é para Exu? Não. É para você que foi feito. Então o tio fez, come. Abençoa, come. Aí Paulo fala assim, mas se seu tio chegar e falar assim, que bom que você veio, Arley, que bom que você veio lá. Hoje nós estamos comemorando o dia do Exu. Isso aqui é consagrado a Exu. Então, meu tio, onde é que tem um Burger King por aqui? Porque eu vou lá no Burger King, eu não vou comer comida de Exu. Por causa da consciência. Agora, se você... Então, Paulo fala o seguinte, irmão, presta bem atenção. Muitas pessoas me perguntam, pastor, eu vou ali na barraquinha. Tem algum problema? A comida em si não, o lugar e o ambiente sim.
Pastor Arlen, eu passei lá na barraquinha lá, trouxe essas coxinhas para o senhor. Vou comer tudo. Agora eu não estou comendo não, porque os irmãos estão percebendo que eu estou começando a dar uma... Né? Mas lá em casa tem quem come. Agora, veja só. Vai eu lá para a barraquinha, sento lá no Santo Antônio, não sei de onde. Então lá. Eu vou para o inferno? Não. Mas vai passar um fraco na fé e vai me ver. Ela fala assim, meu Deus do céu. O pastor. É isso que Paulo está falando aqui, irmão. Por causa da consciência do fraco, não vá. Você está entendendo? Ele está dizendo, você não vai para o inferno. Você não queimou seu filme com Deus. Agora, se você sentou na barraquinha, aquela mulher que está lá fala assim, isso aqui é para Santa Benedita. Sai fora. Nós consagramos a Santa Benedita. Sai fora. Não quero. Ok? Não quero. Agora, repito, se pegou, comprou, trouxe, não pergunta, qual barraquinha que você comprou? Tinha santo lá para cá, mãe, consagra e come. Agora, se você for, você vai dar ocasião para um fraco na fé, tem muitos, para olhar e falar assim, eu vi o pastor sentado lá dentro, lá, tinha até uma bitelona da Maria lá, não sei da zona lá. Irmão, sem problema. Está entendendo, amém? Amém? Olha 1 Coríntios 10, verso 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Você não tem que chegar e perguntar assim, ô açougueiro, você é crente? O que você é? Não, irmão. Um arroz que você come, você sabe quem é o dono da fábrica que te vendeu? Você sabe se ele é crente, se ele não é crente? A carne veio da roça de quem? Do Zezão lá. O que ele é? Ele é ateu. Ele é ateu. O boi dele não é. O boi dele é criatura divina. Deus criou. Agora, se ele falar assim, consagrei meus boi, tudo é um demônio. E você ficou sabendo, e é verdade, nós estamos no tempo dos fake news. E é verdade, aí não come não, filho. Não, isso aí eu não quero não. Tem tantos outros boi aí, eu vou comer outros. Esse aqui eu não quero. E se não tiver, eu como sem carne hoje. Estala um ovinho na galinha do Zequinha lá, que é crente, rapaz. Eu digo, aquele é crente, gente boa. Amém? Consagra, irmão. Olha lá, 1 Coríntios 10, 27, 28. Olha lá. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, olha lá. Comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Quem está advertindo? O apóstolo, homem de Deus, está instruindo. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. O boi não é do ateu, na verdade. Tudo é de Deus. Ah, não pode ir na praia. Eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, lá no Espírito Santo. Que terminou o culto, o rapaz falou comigo assim, pastor Arlen, o que o senhor quer comer? Eu falei assim, uma muqueca aí. Você está oferecendo, se tiver uma muqueca eu como. Ele falou assim, pode escolher qualquer lugar, de mesa na beira da praia. Eu falei, uai é de mineiro, né? Uai. Eu falei, por que lá na beira da praia não pode? Ele falou, nós não podemos ir na praia. Aqui, crente, aqui não vai na praia, não. Eles não vão na praia. Eu falei, estava eu e a Márcia. Eu falei, coitado, eles não sabem o que estão perdendo. Não sabem. Eu tinha levado até a minha sunguinha, falei, não vou nem pôr não, porque senão o pau vai quebrar aqui. Eles não me deixam nem subir no púlpito. Brincadeira, irmãos, eu não uso sunga não, irmãos, eu uso shortão. Eu não uso sunga não. Mas, o que eu fiz? Meu filho, aonde vocês quiserem ir, eu não quero gerar problema para ninguém. Vou me enquadrar. Amém? Tinha um diácono na porta, assim, olhando a sandália das mulheres, não é qualquer uma não. Passei numa roça esses dias, eu estava pregando por esses cantinhos aqui afora aqui, os pedreiros tudo trabalhando com roupa assim. Aí você pensa assim, é bacana, não é crente, irmão. Crente que tem que usar camisa de manga comprida até aqui, porque alguém instruiu ele, ensinou. Isso é heresia, irmão. Isso é heresia. Crente não precisa andar com camisa até aqui, com blusa até aqui. Os pobres coitados dos pedreiros lá, no sol rachando. Você pensa assim, ele deve estar colocando aquele ali, é para não queimar o sol no corpo dele. Não, é porque se ele botar uma camisa de manga curta, o pastor dele ficar sabendo, ele é excluído, ele é disciplinado. Porque ele pecou. Por que eu estou falando isso aqui? Isso é heresia. Olha 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, irmão. Você vai na praia, vai para a glória de Deus. Você vai tirar um passeio, vai. Aí eu vou ver minhas filhas estão lá, vai. Eu vou para a roça, vai. Eu vou para o clube, vai. Eu vou tomar um sol, um bronze, tome para a glória de Deus, irmão. Mas tudo com ordem e com decência. Ordem e decência. Depois tem o uso de véu. Estamos concluindo. Pode colocar aí, filha. O uso do véu. Tem pessoas, pasmem vocês, irmãos, pasmem. Até hoje tem igreja que usa véu. Porque não entendeu o que Paulo falou ali. Ali o texto está falando justamente de quê? Olha para cá, eu termino aqui. Escute, irmãos. A igreja de Corinto, perdão, a cidade de Corinto, as mulheres, escute isso aqui, usavam véu. O que diferenciava, olha para cá, irmão, o que diferenciava um homem de uma mulher? Olha a roupa dos homens antigamente, você lembra? Vestido. Não tinha calça jeans não, irmão. Era um vestido. Então se olhava de costas assim, se tivesse um homem e uma mulher, como é que você saberia se é um homem ou uma mulher? O véu na cabeça da mulher, na rua, dentro de casa ela poderia tirar o véu. Era até pecado ela tirar o véu na frente de outro homem. Isso chama intimidade, despir-se intimamente para alguém. Então ela colocava o véu e saía. O que aconteceu na igreja de Corinto? As mulheres, eu vou ler um texto aqui para terminar, coloca o texto aí. Gálatas 3:28. Nisto, Paulo está falando da salvação, olha. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Olha como é que o evangelho nos nivela, irmão. Não há macho, nem fêmea. Amém, irmão? Mas Paulo está falando aqui o quê? Da salvação, irmão. O que aconteceu na igreja de Corinto? As mulheres falaram assim, não tem mais não, macho e fêmea, zerou. Elas arrancaram o véu e estavam profetizando na igreja, fazendo tudo sem véu. O pau quebrou lá, ué. Aí Paulo fala para as mulheres, minhas filhas, coloca o véu. Não é questão da igreja, é questão do costume, da cultura. Pasmem vocês, tem missionários e missionárias no mundo muçulmano pregando para os crentes, mas com a roupa a caráter. Para vocês terem uma ideia, não se choque. Nós temos uma missionária batista nacional, que ela é missionária lá na tribo dos índios. Ela anda sem a parte de cima. Para ela ganhar as mulheres indígenas, ela teve que se vestir como uma índia. Se ela fizesse isso aqui, pecado, errado. Os irmãos estão concordando comigo? Estão entendendo? Concordando, não sei, mas estão entendendo? Ela... Talvez você diria assim, misericórdia, não faria isso. Irmão, lá é estranho andar de blusa. Normal, com os seios de fora. Então o que ela fez? Pintou, colocou, botou aquele negócio e está lá, Jesus. O que aconteceu? Ganhou a tribo quase toda para Cristo. Isso é o que? Trabalho missionário. Aculturar. Então o que Paulo está falando ali para as mulheres? Voltem a colocar o véu, não é por causa do culto em si, mas é porque o marido é o cabeça, Cristo cabeça do marido o cabeça da igreja, da esposa. Então tem que haver essa diferença entre marido e mulher. O que as feministas, termina aqui, as feministas estão fazendo hoje aí, irmão? Estão pregando o quê? Direitos iguais. Os direitos podem ser iguais. Agora, a mulher nunca será igual ao homem. Não é questão de alto e baixo, não, irmão. É questão das diferenças que Deus fez. Deus fez a mulher diferente do homem. O que o mundo aí hoje quer? Quer desconstruir a família judaico-cristã. O padrão de família judaico-cristã. Marido, esposa e filhos. E diz para a mulher, você tem direito, não tem que deixar o homem. A palavra submissão para alguns aí fora, irmãos, é um demônio. Para nós é libertador. Porque escute isso aqui, mulher, termino aqui, escute isso aqui, olha para cá. Para uma mulher se submeter ao marido, então olha só o que a Bíblia fala. Marido, liderança amorosa. Mulher, submissão respeitosa. Nenhuma mulher terá dificuldade de se submeter respeitosamente a um marido que tem uma liderança amorosa. Não é carrasco, não. Uma mulher me ligou dos Estados Unidos e falou, pastor, meu marido quer que eu dance go-go-girl aqui. Pasmem,
Gogogel, é aquela mulher que dança só de calcinha, que o homem vai botando dinheirozinho, ela rebolando lá perto dele lá. É aquilo que ele queria que ela fizesse. Porque ganha numa semana o que ganha no mês, só dançando e rebolando, de noite. Aí eu falei, tá amarrado, não aceita. Ele falou, você tem que aceitar. Ele reclamou que é a submissão. A mulher tem que ser submissa. Eu falei, filha, não quero estragar a festa do seu marido. Mas a única submissão incondicional é a Deus. Mulher nenhuma tem que se submeter aos arrepios gritantes da loucura do marido porque é submissa, não. Se eu falar para Márcia, Márcia, sobe lá no quinto andar e pula, de chopa, Márcia. Ela vai obedecer? Ela está errada? Não, quem está errado sou eu. Quem tá errado sou eu. Pula que eu estou aqui embaixo te esperando. Vai fazer o enterro, porque vai cair, vai fazer o enterro. E tem marido assim, ele quer que a mulher obedece às cegas. Chama isso submissão. Isso não é submissão. Isso não é submissão. E tem mulheres que sabem o que eu estou falando. Amém, irmão? Ficar em pé para nós orarmos? Irmãos, olha para cá. Feche os seus olhos. Agora, depois que você olhou para cá.